Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Vitor, eu sou acadêmico do curso de Engenharia Elétrica e eu estou trazendo esse vídeo com o objetivo de apresentar como que é realizado o dimensionamento dos condutores elétricos em uma instalação elétrica. Então, trazendo dois métodos que devem ser utilizados para dimensionar. Esses métodos são o método da condução de corrente, que a gente também chama de método da ampacidade, e o método da queda de tensão. Bom, para esse exemplo, eu trouxe a aplicação de um motor elétrico trifásico de 5 CV, com a potência de 5 CV, o fator de potência de 0,81 e uma tensão de fase-fase de 220 volts. Esse motor elétrico está sendo alimentado pelo QDLF03, tendo uma distância de 50 metros entre o ponto de alimentação e o nosso motor. Os condutores desse motor eles vão passar por um eletroduto embutido em parede, que é essa representação dessa linha laranja. E dentro desse eletroduto vão ter mais dois circuitos, além do circuito do nosso motor. Então, totalizando 3 circuitos dentro do eletroduto. E isso vai influenciar no dimensionamento. Bom, primeiramente, a gente deve calcular a corrente de projeto. A corrente de projeto ela é dada pela divisão da nossa potência aparente pela tensão de linha, né, que é a tensão fase-fase do nosso motor, que é de 220 volts, vezes a raiz de 3. Esse raiz de 3 é visto que é um sistema trifásico. Só que o nosso motor está sendo dado, a potência dele está sendo dado em CV. Então, a gente deve transformar de CV para VA, que é a potência aparente, né? E como é que é feito isso? A gente pega o valor em CV, multiplica por 736 e divide pelo fator de potência. Um CV ele equivale a 736 watts. Então, por isso dessa equação aqui. Então, vamos substituir aqui na fórmula. Eu tenho aqui vai ser igual a 5 vezes 736 dividido pelo fator de potência, que é 0,81. Então, isso aqui, vamos jogar na calculadora. Calculadora. 5 vezes 736 vai dar 3.680, dividido por 0,81, que vai dar 4.543,2. 4.543,02 volt-ampere. Beleza, a gente já tem agora a nossa potência aparente e a gente agora vai substituir na fórmula. Então, temos que 4.543,02 dividido por 220 vezes o raiz de 3, (454,02) sobre 220 vezes raiz de 3, que vai dar 381,05. E agora é só fazer essa divisão do 4.543,02 dividido por 381,05. Isso vai dar uma corrente de 11,95 ampere.
Só que, devido ao nosso circuito do motor estar agrupado junto com mais dois circuitos, cada circuito interfere em outro, devido ao eletromagnetismo, né? Onde uma corrente induz uma corrente no condutor que está próximo e diminui assim a capacidade de condução do nosso condutor. Então, devido a isso, é preciso fazer uma correção dessa corrente calculada aqui. Então, como é que é feita essa correção? Através dessa fórmula aqui, onde a gente vai pegar a nossa corrente que a gente calculou, a corrente de projeto, e dividir pelo fator de correção de agrupamento e fator de correção de temperatura. A gente sabe que a corrente de projeto é 11,92. Como é que a gente vai determinar esses fatores de correção? Através da NBR 5410. Então, através da NBR 5410, a gente tem uma série de tabelas que apresentam para a gente esses fatores. Então, fator de correção de agrupamento, a gente vem na tabela 42 e procura a forma em que nossos condutores estão agrupados. Ali, no caso, eles estão em conduto fechado, embutidos em condutos fechados. Então, vai ser o método de referência 1. Após isso, a gente olha o número de circuitos dentro do nosso eletroduto. Então, aquele eletroduto vai possuir 3 circuitos. Então, a gente vai utilizar esse fator de correção 0,70. Então, 0,70 vezes o fator de correção de temperatura, mesma coisa, NBR 5410. Agora, a gente vai para a tabela 40 da NBR. Vamos utilizar aqui uma temperatura de 35 graus. Então, o fator de correção vai ser 0,94, devido a que o nosso condutor utilizado vai ter isolação de PVC. Então, vamos lá, substituir na fórmula 0,94. E agora é só realizar o cálculo matemático. 11,92 dividido por 70,07 vezes 0,94, que vai dar uma corrente corrigida de 18,11 A. Tá, beleza. Corrigimos a nossa corrente. Agora, com essa corrente de 18,11 A, a gente vai na tabela 36 da NBR 5410 e assim vamos dimensionar a seção transversal do nosso condutor. O método de referência aqui é o método de referência B1, porque ele vai estar embutido em alvenaria, em conduto circular fechado. E ele possui 3 condutores carregados, porque ele é um sistema trifásico de 3 fios que vão circular a corrente. Então, a gente vai olhar para essa coluna aqui. Tá. Essa coluna aqui é a corrente. Como a nossa corrente foi 18,11 A, a gente vai procurar a mais próxima acima dela. Então, eu posso utilizar 21 A, porque eu não posso utilizar 15,5, porque fica muito abaixo. Então, a próxima que eu posso utilizar vai ser de 21 A. Agora eu vou olhar para a primeira coluna dessa tabela, na mesma linha do 21 A, 2,5. Então, eu posso utilizar um condutor mínimo de 2,5 milímetros quadrados. Condutor de 2,5 milímetros quadrados. Então, pelo critério de dimensionamento da opacidade, a gente chegou que a gente deve utilizar um condutor de 2,5 milímetros quadrados. Mas será que é isso mesmo? O que a distância vai influenciar no nosso dimensionamento? Todo condutor ele possui uma resistência interna, e essa resistência ela vai aumentar de acordo com a distância. Então, a distância final e a distância inicial, elas não vão ser a mesma. E vai sofrer variação
conforme a distância, quanto maior a distância, maior vai ser a nossa queda de tensão. Então, essa queda de tensão é definida pela subtração da tensão inicial no ponto de alimentação, que no caso aqui seria o nosso quadro, né? A distância inicial aqui, que é para ser 220 volts, e devido a essa distância, vai ter uma outra tensão aqui no nosso motor, já não vai ser mais 220 volts, porque essa tensão vai ficar no nosso condutor. Então, nunca devemos passar aqui de 3% de diferença. Então, vamos fazer o cálculo aqui. No sistema trifásico, a gente tem essa fórmula aqui para dimensionar o tamanho da nossa seção transversal do nosso fio, que é dado por 100 vezes raiz de 3 vezes o ρ. O ρ ele é a resistividade do nosso condutor. No caso aqui, vamos utilizar condutor de cobre. A resistividade dele é de 1 para 56. O LC é o comprimento do condutor. E o IC vai ser a corrente do nosso condutor, que no caso aqui é essa corrente corrigida, de 18,11 A. O delta VC ele é a queda de tensão máxima permitida, que aqui no caso para o circuito terminal vai ser de 3%. E o VFF é a nossa tensão de linha, né? Tensão entre fase e fase, que é 220 volts. Então, substituindo na fórmula aqui, a gente vai chegar no tamanho ideal do nosso condutor, que aqui no caso a corrente vai ser 18,11. Joga na calculadora 100 vezes raiz de 3 vezes 0,1785, que é a resistividade do cobre, vezes 50, que é a distância, vezes 18,11, que é a corrente. Vai dar 2.799. Agora a gente pega esse 2.799 e divide por 660. Deu 4,24 milímetros quadrados. Então, o condutor mínimo para queda de tensão ser de 3%, tem que ser um condutor de uma seção transversal de 4,24 milímetros quadrados. Só que não existe esse condutor, então tem que ser um condutor padronizado acima. No caso, será um condutor de 6 milímetros quadrados. Condutor de 6 milímetros quadrados. Então, observe, ó, qual condutor a gente vai utilizar para esse nosso motor? O de 2,5 ou o de 6 milímetros quadrados? O de 6 milímetros, né? Porque se a gente utilizar o condutor de 2,5 milímetros, a queda de tensão vai ser muito maior do que 3% e vai chegar a uma tensão baixa de operação para o nosso motor. Então, de acordo com o dimensionamento entre a queda de tensão e a da ampersidade, a gente vai ficar com um condutor determinado pelo método da queda de tensão. Então é isso aí. Isso aqui é o primeiro vídeo do canal. Eu peço que vocês fortaleçam nós aqui para a gente desenvolver mais esse trabalho. Grato aí pela atenção de todos.